Fala gestor, fala gestora, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente aqui a esse espaço de diálogo sobre o papel do gestor e da gestora. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é ser um gestor, o que é ser uma gestora. E hoje nós vamos falar sobre os tipos mais comuns de gestores e gestoras que nós podemos encontrar. E aqui nós trabalhamos sempre com o tripé: empresa do setor privado, gestão pública e organização da sociedade civil. Nós trabalhamos dentro desses parâmetros aqui para a gente desenvolver aqui o nosso diálogo. Bem, com base na minha experiência de atuação em gestão de equipes e na minha percepção, e com base também, né, em alguns estudos que a gente vai fazendo, alguns insights que a gente vai tendo, eu defini 3 tipos de gestores. Pode haver outros, mas até hoje eu encontro todos dentro desses 3 que eu vou colocar aqui para vocês. O gestor pela confiança, o gestor pela capacidade técnica e o gestor especialista. E nós vamos falar sobre cada um desses tipos de gestores e gestoras que nós podemos encontrar. Hoje falaremos sobre o gestor pela confiança. O que é um gestor e uma gestora pela confiança? Nós podemos localizar esse tipo de gestor como aquele que foi indicado, né, que foi indicada com base numa escolha familiar, política ou até numa escolha de amizade. Então, ele é um gestor e uma gestora numa organização com base nessas relações, de ser uma pessoa da família, uma pessoa conhecida ou que tem relações políticas. Bem, quando fala num gestor de confiança, a primeira questão que vem à mente são os órgãos públicos, né? As prefeituras em especial. Vamos falar de prefeitura que fica mais próxima aqui da realidade de cada um de nós, né? Mas não é só na prefeitura. E por ser mais comum, eu vou deixar para o final para falar do poder público. Mas essa relação de gestor pela confiança, ela acontece nas empresas do setor privado. É como um pai ou uma mãe que é empresário, empresária, que escolhe um filho, uma filha, para ocupar um papel de gestão dos negócios da família. E que é muito comum, uma vez que você espera que os filhos, né, que a família dê continuidade ao seu projeto empresarial. Então você está ali numa condição de quem foi indicado pela confiança. Pode também ter relações políticas numa empresa? Pode ter. Porque a política não é só a política partidária ou a política da gestão pública. Toda empresa ela tem a sua política institucional, tem a sua missão, visão, seus valores, tem alguns princípios que estão previstos no contrato social da empresa. Então você vai indicar um profissional com base em alguém que está de acordo com a política daquela empresa. Percebe? Isso também é uma relação de confiança. Ou pela amizade, né? Vou trazer um amigo meu aqui que eu confio nele e ele vai fazer a gestão do meu negócio aqui. Numa organização da sociedade civil, pode acontecer também. Muitas pessoas criam uma organização, elas são gestadas, normalmente elas acabam tendo a sua origem em pessoas da comunidade. Então é comum que leve a família junto. Né? Então indica um filho, ou a mulher indica o marido, para cuidar. Mas a organização, nós vamos tratar ela mais no âmbito comunitário. Vamos falar da organização com aquela que gere projetos, ok? Que já está num patamar de gestão de projetos. Você indicou um filho,
uma pessoa da família para gerir os projetos daquela organização, ou de acordo com a política da sua organização. Porque no seu estatuto você tem alguns parâmetros, né? Isso é uma política institucional. Então, se você indicou com base naqueles parâmetros, é uma pessoa de confiança com base política. Ou pode ser um amigo. Eu conheço um amigo ali que é assistente social, que é um psicólogo, e aí você indica para trabalhar numa organização, uma pessoa que você conhece. Então essa é uma relação de confiança. E na gestão pública, que é muito comum, tem as indicações familiares, né, que atualmente só é permitido no primeiro escalão. Então você indicou uma pessoa ali com base na confiança, porque é um parente do gestor ou um parente de uma gestora de uma prefeitura. Mas também pode ter a indicação política, né? Alguém dos quadros partidários, alguém que ajudou no processo da campanha eleitoral. Isso é um gestor, uma gestora com base na confiança, né? Então é uma relação de confiança. Bem, a ideia aqui não é marginalizar nenhum modelo nem outro. Por quê? Porque essa perspectiva de indicação de um gestor com base na confiança, ela pode dar certo, como pode dar errado. Ela não está fadada a dar errada só porque foi indicado pela confiança. Veja, pegue uma pessoa que tem uma relação de parentesco, que ele é um gestor numa empresa do setor privado com base na confiança. Ele pode pensar o seguinte, fale, meu pai me confiou a gestão dos negócios, então eu preciso dar o meu melhor. Né? Então, se uma pessoa for indicada com base na política institucional, olha, a empresa depositou uma confiança, eu vou dar o meu melhor. Porque, gente, qualquer uma, tem capacidade de crescimento. Nunca subestime a capacidade de crescimento de ninguém. Da mesma forma, uma organização da sociedade civil. A porta de entrada foi pela confiança, mas a pessoa pode desempenhar naquele papel. E pode dar certo. Da mesma forma na gestão pública. A pessoa pode ter uma indicação política e, por conta dessa responsabilidade do elo político, ela pode fazer um ótimo trabalho. Por que não? Porque a pessoa ela vai sentir, vai ter uma relação de pertencimento. Não, esse projeto também é meu. Nós construímos essa política. Né? Da mesma forma, a pessoa que tem relação de parentesco. Você não vai querer que uma pessoa da sua linha de parentesco que te indicou, que ela fique exposta com a sua forma de trabalhar na organização. Agora, quando que pode dar errado? Quando a pessoa confunde tudo. Ah, o meu pai e minha mãe é dono disso daqui, coloca as botas em cima da mesa e acha que é só mandar. Só que ninguém faz nada sozinho. Da mesma forma na gestão pública. Você tem uma equipe aguardando um comando que você precisa dar. Uma organização da sociedade civil da mesma forma. E aí vai dar errado quando você acha que basta ter uma relação de confiança. Você não tem responsabilidade profissional, não tem responsabilidade de gerenciamento. E esse problema acontece muito, e quando acontece, isso dá errado. Mas eu conheço pessoas que saíram do absoluto zero e cresceram. E eu conheço experiências assim, em organizações da sociedade civil e na gestão pública. Pode dar certo. Então não é uma coisa marcada, vai depender muito do desempenho de cada um. Então nunca julgue uma pessoa porque ela veio de uma relação de confiança que ela não pode ter futuro ali na sua organização. Porque o ser humano é capaz de coisas incríveis. Basta ele acreditar e cumprir aquilo que lhe foi designado. Ok? No próximo vídeo, nós vamos falar o que é o gestor e a gestora indicado pela capacidade técnica. O gestor pela capacidade técnica.